Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Houve uma vez que estava noutro país, e já há alguns anos atrás, e estava lá num confessionário em que passei muitas horas e que tantos milagres e uma maravilha. E então uma vez, esse confessionário era muito especial, pá. Além de ser um autêntico micro-ondas humano, no verão, de calor, tinha assim uma espécie de uma divisória assim, entre o sacerdote e a pessoa que entra, e essa divisória tinha uma espécie de rede, assim, uma rede que fechava pouco, mas dava para ver qualquer coisa, mas se não quiséssemos não dava para ver nada. Né? Essa pessoa entra, se não entra, e, e então esse país era a Espanha. E aquela momentos em que eu estava naquele confessionário, eventualmente coincidia com alguns momentos da sexta, ou seja, havia pouca gente no confessionário. Mas, no entanto, houve uma vez que se abriu a porta desse confessionário e, e a porta abriu-se muito lentamente. E a pessoa entra e também fecha a porta muito lentamente, ou seja, já quase que eu estava a adormecer naquele processo. E então, quando a pessoa se põe de joelhos, encosta-se àquela rede, a rede que estava muito perto de mim, e, e aproxima a sua cara da rede, de modo que queria ser mesmo vista. E era um homem muito velhinho, que, que não só quis ser visto, como nesse momento assim abriu um grande sorriso na sua cara, qual se puderam avistar bastantes ausências dentárias e um sorriso tremendo, de qual antes de começar se disse assim: Sr. Padre, eu tenho 97 anos. Esta pode ser a minha última confissão. e estava feliz. E a mim ajudou muito, claro. Aos 97 anos tudo pode ser o último. Também a confissão. E, mas via-se feliz. E não só estava a confessar-se porque era a última vez. Era uma pessoa que estava muito acostumada a confessar-se com muita frequência. Confessava-se. E, mas que diferente, senhor. Que diferente é também confessar-me assim, com essa sensação, não é? Todas as confissões podem ser a última e quero confessar-me bem. Né? Mas o que mais me impressionava era aquela alegria. A alegria daquele homem que não se trocava por ninguém e que sabia que tinha um tesouro entre mãos, que era este hábito que tinha de confessar-se com muita frequência. E pensando assim no Natal e no Advento onde estamos a preparar assim a vinda do Senhor, eu lembrava-me de uma coisa que dizia, sim, mas há autores ingleses que gostavam muito de histórias entre Tolkien e Chesterton e companheiros. Algum deles uma vez deu uma conferência sobre histórias de encantar, né? Fairy tales, on fairy tales, acho que era Tolkien. E parece-me que foi nessa conferência que definiu uma boa história. Propôs uma definição de boa história. E dizia que uma boa história não é uma que está cheia de novidades, mas é aquela que é capaz de pôr uma criança, ao terminar de ouvi-la, a abrir tanto os olhos como a boca, a dizer outra vez. Quero ouvir outra vez. E eu pensava, senhor, que é assim que devíamos olhar para as nossas confissões. Acabar uma confissão feliz. E, senhor, e dizer, sermos capazes, senhor, de dizer contigo, senhor, outra vez. Quero voltar quanto antes, senhor, a ver como me perdoas, que paciência tens comigo. E, não sei, também aproximarmos do Natal, hoje no Evangelho vemos este momento em que tu, Jesus, falas do teu primo, este João Batista, que era um perito em penitência, em conversão. Ele o que vai dizer foi: convertei-vos. Pois tu vai preparar assim a tua vinda, Jesus. E por isso é tão normal que no tempo do Advento a Igreja nos proponha tantas vezes João Batista, para prepararmos também o nosso coração. E neste caso, já eras um pouco mais velho, neste Evangelho, e houve uns, com pena, não é? Alguns dos sacerdotes e principais do teu povo foram ter contigo e não acreditavam em ti. E não queriam deixar-te entrar no coração. E por isso punham desculpas, como muitas vezes nós fomos, e perguntavam-te:
Com que autoridade fazes tudo isto, todas estas coisas? Quem te deu tal direito? Jesus, talvez eu não te diga assim, com estas palavras, mas talvez eu faça com a minha vida. Talvez na minha oração, quando rezo contigo. Senhor, tu queres mexer nos meus planos, né? Queres mexer nos meus planos, queres mudar-me o modo de ver, Senhor, e com que preguiça, talvez, ou com que falta de confiança, eu também te digo, talvez com os meus atos, Senhor, com que direito? Senhor, com que direito é que queres mexer no meu horário? Eu tinha uns planos tão bonitos para a minha vida. Eu que achava que as pessoas podiam trabalhar de outro modo, ou fazer as coisas de outra maneira. Senhor, lá estás tu com as tuas coisas. Senhor, talvez agora, no Advento, a contemplar-te já pequenino, provavelmente já temos o presépio feito em casa, provavelmente o presépio ainda não tem o menino. Há de todo tipo de teorias. Há pessoas que não gostam de ver o menino antes do Natal, há pessoas que roubam o menino antes do Natal. Senhor, mas já vendo-te assim, pequenino, Senhor, eu gostaria de dar-te toda a autoridade. Senhor, mexe comigo, mexe com os meus planos, mexe com o meu horário, mexe com os meus desejos, com os meus sonhos. Senhor, estás à vontade, estás completamente à vontade. Senhor, e talvez também, a ver-te assim pequenino, talvez nos venha também não sei, este segredo da tua autoridade. Senhor, é verdade, tu tens muita autoridade. Com que autoridade fazes estas coisas? Com que tal direito? DDT, ou seja, dono disto tudo, Senhor, és tu. És tu, és omnipotente. Tens todo o direito. E hoje na primeira leitura já se fala dessa estrela. Essa estrela a qual tu também mexes. Toda a criação está ao teu dispor, está ao teu serviço. Toda a criação fala de ti. Senhor, olhando para ti pequenino, talvez seja mais fácil dizer-te sim. Talvez, olhando para ti pequenino, eu me dê conta de que, na realidade, a fonte da tua autoridade não está na tua omnipotência, assim na tua força, mas, Senhor, está na tua bondade. Senhor, isso é o que muda os corações. Isso é o que muda os corações também das pessoas que se confessam bem. Essas pessoas que, talvez com o seu pecado, com o nosso pecado, Jesus, muitas vezes, Senhor, todos os dias, infelizmente. Eu digo que não a qualquer coisa, provavelmente pequena ou grande, dá igual. Mas com o pecado eu digo-te, Senhor, não tens autoridade sobre mim. Senhor, não quero. Senhor, e com que facilidade voltas a entrar na alma das pessoas. Com que facilidade também dentro da confissão, esse momento em que nos pomos de joelhos e temos todos a mesma idade. 97 anos ou 3 anos, dá igual. Temos todos a mesma idade. Pomos de joelhos e dizemos, perdão Senhor, todas as coisas que fizemos mal. E com que facilidade nos perdoas, Senhor. Eu gostaria também de aproveitar este tempo de Advento, preparando bem esta vinda tua, com uma boa confissão. Com uma confissão tão boa, que saia tão contente. Já agora, o único modo lícito de uma confissão, contente. Já estamos perdoadíssimos, estamos mais inocentes que um bebê que ainda não sabe que tem pés. Descobri no outro dia, parece que os bebés descobrem 3 semanas, demoram 3 semanas a descobrir que têm pés. Até lá devem estar muito ocupados com outras coisas. Os seus próprios pés. Mas quando nós saímos de uma confissão, perdoadas, ser que uma confissão é capaz de perdoar e de limpar muita sujidade. Sujidade muito profunda. Passamos de uma confissão mais limpos, mais inocentes que uma criança que ainda não sabe que tem pés. Senhor, que eu me decida, com a tua ajuda, com a ajuda da tua mãe, Santa Maria, que eu me decida que neste Advento eu tenho uma confissão tão boa, que saia tão contente, que tenha esse desejo de que, tal como as crianças, que ouvem uma história bonita, a dizer outra vez. Eu não quero outra história, eu quero a mesma. Quero a mesma, ainda para mais é grátis. Como para os portugueses costuma ser um argumento de peso. As confissões são grátis. Senhor, com que facilidade nos perdoas? Senhor, na verdade temos aqui São João Batista à nossa porta, sem dizer também a nós, converte-te. Converte-te. Queremos também nós ser esta estrela para tanta gente. A estrela que se apagou. Esta estrela que estava a guiar os Reis Magos, claro. Há GPS mais inteligentes do que seguir as estrelas, por isso eles demoraram imenso tempo. Mas há um momento em que volta a aparecer. Volta a aparecer e para em cima de Belém. Em cima desse sítio onde estás. Senhor, a confissão tem este poder. Este poder de voltar a brilhar. Assim como com o pecado, nós voltamos a um bocadinho abaixo, perdemos força, perdemos caridade acima de tudo.
Estamos aqui para isso. Ver a caridade, a compreensão. Senhor, em cada confissão, Senhor, tu voltas a dar-me luz. Eu volto a brilhar. E já agora, não queremos acabar sem nos dirigirmos a nossa mãe, Santa Maria, a mãe de Jesus, que neste momento tem o seu filho, está a sonhar com os seus sonhos. Que sonhos tem para o seu filho? Pois sonhos de conversão. Sonhos que o seu filho nasça em tantos corações. Vamos pedir agora a Nossa Senhora, minha Mãe Maria, que me ajudes a confessar-me bem neste advento. E já agora queria-te agradecer. Nem vale a pena pedir, porque já sei que me vais conceder. É agradecer todas as confissões deste advento. Vão ser muitíssimas graças à tua ajuda, que queres que tanta gente se aproxime do teu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, desde a minha guarda, intercedai por mim.